Gente, vamos embora. Podcast de hoje comentar a classificação do Fluminense. Estou com pouquíssimo tempo, muito escasso. Então não vou ter muito tempo aqui para fazer as críticas que eu queria fazer. Claro que a gente exalta a classificação, como eu até comentei da classificação do Palmeiras. O torcedor não quer saber muito da atuação, se foi boa, se foi ruim. O torcedor comemora a classificação e eu acho que está correto. Eu falei disso naquela ocasião. Acho que o torcedor tem que celebrar essa mais uma etapa, porque, cara, é um momento muito único. É uma curtição que a gente desde o começo sabia que ia ser muito difícil, ia ser muito complicado. Então, acho que assim, esses pequenos momentos. Esses pequenos prazeres têm que ser comemorados. A gente acabou de ver ontem o River Plate também ser eliminado. O Boca já tinha sido eliminado. O River foi eliminado, avançou o Monterrey do México. Então você vê assim, avançou mais uma equipe da CONCACAF, Inter Miami avançou o Monterrey, e duas equipes tradicionalíssimas argentinas não avançaram. Então assim, acho que é para a gente comemorar é claro que a gente está jogando muito mais bola também, né? Se bem que o River jogou uma bolinha legal, até o Lautaro falou depois do jogo que o River merecia uma sorte melhor, o Boca não jogou nada, né? Então, assim, os equipes brasileiras estão jogando uma bolinha maneira também, né? Então, acho que é comemorar, é celebrar. Agora, obviamente, a gente também não pode fechar os olhos para algumas coisas que aconteceram e que, para mim, são preocupantes. No caso do Fluminense, nesse caso do Fluminense, por exemplo, a gente alertou e a gente viu os jogos do Mamelodi Sundowns, uma equipe muito interessante. Os caras, eles têm uma pegada diferente. Por exemplo, fizeram o Borussia Dortmund muitas vezes correr atrás da bola, como estilo Fluminense do Fernando Diniz. Equipe que gosta de ter a posse da bola, marca alto, sai tocando bola, não dá chutão e uma precisão de passes absurda. Lembra muito o estilo de jogo do Fernando Diniz, e bem vertical e bem objetivo em dados momentos do jogo, que sabe contra-atacar também. Uma equipe completíssima, essa equipe do Mamelodi. Outra equipe que, assim, eu acho que talvez como o River, que o próprio Lautaro citou, talvez uma equipe que merecesse uma sorte melhor, mas aí é a limitação. Aí é a limitação. A gente faz, obviamente, os elogios ao Mamelodi, o jeito de jogar, mas aí entra aquela coisa da capacidade técnica. A equipe é bem treinada e é competente para fazer esse jogo de posse de bola, mas aí entra a capacidade técnica, que é a capacidade de finalização, de matar o jogo, de encerrar uma jogada e de ser feliz no desfecho. O Borussia Dortmund foi muito feliz e apesar de uma série de riscos que correu o Fluminense, e eu acho que mais no começo do jogo o Fábio teve que trabalhar legal, mas depois disso, eu acho que a equipe do Fluminense entrou um pouquinho assustada com o ritmo que imprimia o Mamelodi, e depois que se ambientou e depois que entendeu como é que ia ser a partida, porque eu acho que imaginava outra coisa, né? O Fluminense estava marcando muito alto, então acho que eles imaginaram que iam conseguir levar o jogo à sua maneira. Vão marcar alto, vamos recuperar essa bola rápida, vão pressionar os caras. Quando a gente tiver a bola, vão tocar essa bola. E a equipe adversária não permitiu isso, né? Tocando muito bem os passes para sair da pressão do Fluminense e marcando alto para atrapalhar a saída de bola do Fluminense. Então, a partir daquele momento em que o Fluminense, o Renato, os jogadores entenderam que o jogo ia ser aquele, ia ser um jogo mais complicadinho, e aí de repente a gente vai ter que apostar numa transição, aí eu acho que ficou um jogo seguro. Repito, apesar de um outro momento de um pouquinho mais susto, que sempre escapava um jogador do Mamelodi, mas falei e vou repetir, aí é a barreira da qualidade técnica, uma equipe que é muito competente, muito bem treinada, mas sempre esbarra nesse trecho final, sempre esbarrou, eu acho que sempre esbarrou nesse trecho final, nessa barreira final, para conseguir um resultado e uma sorte melhor, tanto contra o Borussia Dortmund quanto o Fluminense. Então acho que acabou passando. Fica uma equipe muito interessante mesmo, me chamou muita atenção. Acho que foi das equipes que eu mais gostei de ver jogar. Assim, a gente viu, eu vi todos os brasileiros, vi um ou outro europeu, um ou outro sul-americano, da CONCACAF também, e talvez a equipe mais consistente
que eu tenha visto em campo foi essa do Mamelodi, a mais consistente de todas. Eles conseguiram jogar os 3 jogos com um DNA muito característico. E foi muito interessante de ver. A gente viu tantas outras equipes que fizeram jogos excelentes, depois um jogo ruim, depois um jogo mediano, ou 2 jogos ruins, um jogo excelente, ou 2 jogos excelentes, um ruim. Gente, perdão, tive que dar uma. Não sei, acho que deu para perceber que eu tive que dar uma cortada. Tocou a campanha aqui, e aí já para evitar barulhada, eu já fui lá atender, peguei o que precisava. Deixa eu seguir com o raciocínio aqui. Eu acho que até perdi o raciocínio aqui. Vambora, vai. É melhor que a gente não ficar se delongando. Eu também não tenho muito tempo aqui. Vamos pegar primeiramente algumas aspas do Renato, depois o John Arias, e aí a gente finaliza com a situação de tabela e os jogos do dia de hoje. Renato falando aqui que não adianta ter time de 500 milhões. Não adianta, mas ajuda muita coisa, viu? Não adianta, mas a gente sabe o quanto é difícil, mas não tem preferência. Não tem jogo fácil, esse Mundial tem provado isso. Não adianta você ter um time de 400, 500 milhões de reais. O futebol é decidido dentro do campo e esse Mundial, volta a repetir, tem mostrado isso. Apesar de algumas... sim, o Renato falou isso, mas se a gente for pensar de justiça por justiça, esse jogo, quem merecia ter saído vencedor e classificado era o Mamelodi, né? Então... concordo com muita coisa que o Renato fala, acho divertido, acho um cara folclórico, acho um cara muito necessário, mas ele fala algumas coisas que, poxa, se a gente for seguir mais ou menos o que ele tá falando, a equipe africana merecia ter tido uma sorte melhor, merecia ter seguido no Mundial, né? O Mundial, algumas coisas ele mostra e algumas coisas ele não mostra, né? Os gigantes europeus seguem vivos, tirando talvez o Porto, mas todos os outros estão confirmando dentro de campo e se classificando até em primeiro nos seus grupos. O Borussia Dortmund, eu achava que não ia classificar em primeiro nesse grupo e acabou saindo com a primeira colocação, né? Jogando um futebol tenebroso. A própria Internazionale jogando um futebol muito ruim e sai classificado em primeiro também nesse grupo. Então, tem coisa que não adianta, mas resolve muita coisa e muita coisa vem sendo confirmada. Tirando uma outra exceção, muita coisa está sendo confirmada aí para a gente nesse Mundial, apesar de eu achar que muitas equipes também não estão jogando o máximo da sua capacidade. E não porque não querem ou porque estão menosprezando o campeonato. Eu até falava sobre o Bayern ontem. Eu acho que é pura simplesmente uma questão de planejamento de temporada. De você não se desgastar muito, não acabar com a sua equipe, não correr o risco de uma lesão mais grave, porque a temporada vai começar agora. Então esse gerenciamento, esse cadenciamento tem que ser feito obrigatoriamente. E não é desrespeitar a competição, desrespeitar o adversário, é respeito à temporada que está por vir. É diferente da gente. As equipes brasileiras vão apostar tudo nesse Mundial. E por exemplo, um ou outro jogador vai se lesionar e vai ficar fora da temporada. Pode acontecer isso. Agora, é o contexto. Aqui a gente sabe que para a gente, até por uma questão de grana, não é só pela glória, é por uma questão de grana, é uma competição que tem um impacto muito relevante. É uma competição que vai pagar uma premiação muito, mas muito pesada. Então, para a gente, vai apostar tudo, você não tenha dúvida. Agora, para um gigante europeu, a premiação é interessante, mas as premiações locais, as premiações regionais e os compromissos com os patrocinadores valem muito mais, né? São muito mais valiosos. E não tem como a gente falar que isso é mentira. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, apesar dos caras quererem vencer e vão fazer o possível para vencer, eles vão, imagino eu, não diria todas, mas muitas equipes vão fazer a gestão possível para se desgastar o menos possível e de repente sair campeão com o menor esforço possível. Essa é a gestão que eu acho que vai ser feita, que vem sendo feita e que eu acho que vai seguir sendo feito por muitos europeus. E eu acho que é aí que mora a nossa possibilidade aí, né? A possibilidade das equipes brasileiras conseguir aprontar uma ou outra coisa. John Arias, jogo de mata-mata, diz que sabem jogar esse tipo de jogo. Eu acho que é verdade também. O John Arias nessa partida muito apagado, mas também pouquíssimos espaços, né? A equipe adversária deixou pouco espaço para o Arias. Nos poucos momentos de mais tranquilidade, aí sim,
é o cara que tem mais inteligência para ficar com a bola no pé, para segurar a jogada, para escolher as jogadas corretas, né? Para escolher as batalhas que dá para vencer nesse campo de jogo, que estava bem complicado, uma equipe bem competitiva. Então, eu acho que é esse o caminho que o Fluminense vai ter que fazer: analisar esse jogo, entender o adversário. Não é nem o que deu errado, não é nem o que deu, porque eu não acho que deu nada errado. Eu acho que o Fluminense entrou com uma outra ideia e que ia conseguir fazer o jogo à sua maneira em momentos do jogo. E não deu, tá? E não deu. E não é, eu acho que isso não é demérito. Acho que o grande demérito foi ter demorado para entender que isso era uma possibilidade real de acontecer. E eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Palmeiras. E quando aconteceu, o time se viu meio perdido dentro de campo. A diferença é que o Fluminense entendeu em pouquíssimos minutos que esse ia ser o jogo. E contra a Internazionale, vai ser mais ou menos esse caminho, vai ser mais ou menos esse jogo. E o Fluminense entendendo, dá para surpreender. O Cano quase fez um gol. Pô, o Cano é brincadeira, como ele toma a frente do marcador adversário, chuta a bola caprichosamente na trave. Ele disse que nem viu, né? Falou, cara, não vi, foi tão rápido que ele não viu o que aconteceu. Então tem essa possibilidade, tem jogador para isso, tem jogadores como o Arias que tem essa inteligência dentro de campo de saber escolher um passe ou o melhor momento de segurar uma jogada, tentar cavar uma faltinha e com isso buscar uma sorte melhor. Eu acho que é totalmente possível. Um adversário. Peguei a notícia aqui do Auckland, né? Além de ser semi-amador, vai ter o prêmio dividido. Você vê que a vida dessas equipes não tá fácil, né? Eliminados, conquistaram 26 milhões de reais em premiação no torneio, mas quantia destinada ao clube e aos jogadores é incerta. Cara, é aquela coisa, a liga é menos poderosa, né? A região também, o futebol não é uma tradição. Você vê que os próprios jogadores, o Auckland City é campeão todo ano da Champions ali da Oceania e o time é semi-amador ainda. Então você vê que aí você pode se perguntar, cadê as equipes australianas? A Austrália nem joga as eliminatórias, né, como nação. E também os campeonatos, continentais. A Austrália optou por jogar pela Ásia, porque o campeonato é mais competitivo. Só para você ter uma noção, né? Então, assim, você vê que o negócio, a coisa lá é difícil, né? É difícil. Também, pô, vários países são ilhas, né? Então, como é que você vai montar ter um campo de futebol ali? Fica muito difícil, tá? Bom, situação de tabela, vamos pegar aqui o chaveamento de momento. Tá aqui, ó. Do lado da chave do Palmeiras e Botafogo. Internazionale de Milão e Fluminense, Borussia Dortmund e Monterrey do México. Para finalizar e a gente ter a definição dos últimos classificados para as oitavas de final, jogaço, jogo de nível Champions League, Juventus e Manchester City. E aqui o Wydad Casablanca e Al Ain vão decidir aqui quem vai ser o lanterna. Salzburg e Real Madrid. E aqui o Al Hilal e o Pachuca. Al Hilal ainda com chances reais de classificação. Então aqui eu acho que é tudo ou nada, né? É apostar numa vitória do Real e aqui buscar a sua própria vitória. Al Hilal, que é uma equipe interessantíssima, achei bem interessante. E deve vencer o Pachuca aqui, tá? O Al Hilal deve vencer o Pachuca, uma equipe que, poxa, em dados momentos do jogo até consegue ser competitiva, mas é aquela coisa, perde intensidade, perde a concentração em momentos chaves do jogo. E eu acho que o Al Hilal deve sair vencedor. E aí vai ter que torcer para o Real Madrid aprontar alguma coisa para cima do Salzburg. Esse jogo aqui é bem um jogo de compadre. Um empate classifica os dois. Ou não, né? Não. O empate não classifica os dois, não, porque iriam a 5 pontos. O Al Hilal, se vence o Pachuca, chega aos mesmos 5 pontos. E aí tem que ver a dança das cadeiras, né? Dança das cadeiras. Aí vai para o saldo de gols. O Real já se classifica praticamente, né? A menos que o Al Hilal goleie o Pachuca. E aí o Salzburg tem um saldo de saldo de gols. Se o Al Hilal vencer por 1-0, fica igual. Os dois ficam com um de saldo de gols. E aí eu não sei o que acontece, hein? Aí eu não sei o que acontece. Eu não sei qual que é o critério de desempate subsequente. O bicho vai pegar. Então aqui os caras vão ter que jogar por tudo ou nada, né? Tanto o Salzburg quanto o Real Madrid, quanto o Al Hilal, hein?
Não sei como é que fica o próximo. Peço até perdão, não sei qual que é o próximo critério de desempate aqui. Eu acho que é gols marcados, talvez, mas é igualaria também. Se eu não me engano, primeiro é o confronto direto, mas aqui no confronto direto, como três equipes vão empatar, o Salzburg venceu o Al Hilal, né? Será que é isso? Não, empatou, né? O Al Hilal empatou com o Real e com o Salzburg, é isso. Por isso que tá com 2 pontos. Então todo mundo teria empatado com todo mundo aqui. Ninguém teria vantagem em nada se o Al Hilal vence o Pachuca e os dois empatam aqui. Então, o próximo critério, se eu não me engano, é saldo de gols. Na sequência, é gols marcados. E depois iria para o cartão. Eu acho que iria para os cartões, mas eu não tenho aqui a informação dos cartões, né? Peço até perdão. Então, é aquela coisa. Se empatar aqui, o Salzburg vai ter que torcer para o Al Hilal vencer por 1 gol. E aí depois ver os próximos critérios. Aqui é tudo ou nada, né? As equipes vão ter que jogar no tudo ou nada. Valendo muita coisa, hein? Então é isso. Hoje à tarde, Juventus e Manchester City, jogo bom, jogo quente. Salzburg e Real Madrid também, jogo de Champions League também, viu? Joguinho de Champions, joguinho bom. É que aqui estão as duas equipes que, para mim, das europeias, tirando o Bayern, são as equipes que melhor se apresentaram na competição até o momento. O Bayern, apesar da derrota contra o Benfica, o Bayern sempre joga no mesmo estilo. Assim, não tem uma queda, não tem nada assim de estratosférico, de excepcional, mas não tem nada bizonho e tosco. Uma equipe que joga sempre no mesmo nível, muita posse de bola, muita precisão nos passes. E eu acho que os dois melhores europeus da competição até o momento vão se digladiar hoje. Promessa de jogo bom, jogo quente. E à noite teremos o Grupo H. Então, por isso, por hoje eu vou encerrando as atividades. Já até me extrapolei no horário. Peço perdão aqui pelo longo podcast. Preciso encerrar. Valeu demais. Forte abraço. Amanhã nós estamos de volta para comentar o encerramento da fase de grupos e a definição em definitivo das chaves aqui da Copa do Mundo de Clubes. Valeu demais. Forte abraço. Amanhã estamos de volta. Até mais. Tchau.